O autoconhecimento é um dos pilares da inteligência emocional, porque ele permite a gente compreender melhor as nossas emoções, os nossos pensamentos, né, e comportamentos. Primeiro ponto que eu queria falar com vocês é sobre a identificação e reconhecimento das emoções. O autoconhecimento, né, ele vai ajudar a gente identificar e nomear, né, corretamente o que a gente está sentindo. É raiva, é frustração, é alegria. Esse é o primeiro passo para controlar as nossas emoções. Não sei se alguém já fez tratamento, né, já passou por algum psicólogo, eu já passei. E uma das coisas que o psicólogo fala, te orienta, é você realmente mapear o que você está sentindo. Porque às vezes você acha que está sentindo uma coisa, quando você realmente pensa, para, analisa, você vai ver, não, é isso, é outra coisa, é outro sentimento. Então, o autoconhecimento, ele ajuda nessa percepção clara das emoções. Além disso, ele ajuda no entendimento da causa das emoções, né? O que está causando, né? Quais são os gatilhos? O que causa uma reação, seja positiva ou negativa? Tem muitas emoções, até situações de estresse, que são provocadas, que elas têm um gatilho específico. É uma situação que causa isso. Então, você conhecer esses gatilhos vai te ajudar a evitá-los ou, quando você sabe que tá para acontecer, a se preparar melhor. Além disso, consciência das influências externas, entender, né, como os fatores externos, né, pessoas, ambientes, afetam as suas emoções, né, e como você pode se ajustar e lidar melhor com essas emoções. Outro ponto, melhoria do autocontrole. Quando a gente desenvolve esse autoconhecimento, a gente tem uma reação mais consciente, gere melhor os nossos impulsos. Além disso, a gente desenvolve uma resiliência emocional melhor, a gente fica mais tolerante às frustrações, a gente consegue nos equilibrar melhor nos momentos de estresse. E com isso, aprimora a tomada das nossas decisões. A gente toma decisões mais equilibradas, a gente sofre menor influência das emoções negativas. Foi aquilo que eu falei no início da regra das 24 horas que eu uso. Quando eu sei que eu estou influenciado por emoções negativas, eu procuro evitar tomar decisões, eu procuro adiar pelo menos 24 horas, porque aí eu sei que a minha decisão vai ser melhor. E também o autoconhecimento vai te ajudar no desenvolvimento da autoconfiança, a segurança, né, das suas próprias emoções. Também quando você é mais autoconfiante, você é menos suscetível à influência de opiniões externas, né? O que o outro pensa sobre você, o que o outro deixa de pensar. Isso não importa quando você tem uma autoconfiança maior em você, no que você acredita, nos seus valores. Então, essa é a importância do autoconhecimento. Não dá para explicar, né, no pouco tempo que a gente tem, todas as técnicas que a gente pode utilizar para desenvolver esse autoconhecimento. A primeira técnica de autoconhecimento é a ação reflexiva. É você realmente escrever, ter um diário onde você vai colocar o que aconteceu com você, né, as emoções que você sentiu, por que você sentiu essa emoção. Esse registro dos pensamentos é uma técnica que ajuda você a se conhecer melhor. Outra técnica que eu pratico é a meditação. A meditação também ajuda nesse aspecto. Autoanálise e reflexão, você fazer perguntas reflexivas, você analisar eventos importantes que aconteceram com você. Feedback de pessoas próximas ou feedback de pessoas que você confia. Também não é ouvir feedback de qualquer um, porque tem pessoas que vão dar maus feedbacks. Então, quando você for escolher um feedback, escolha uma pessoa que você confie, que você saiba que vai agregar. Uma autoavaliação periódica, isso eu faço também. É tipo uma análise SWOT, você listar quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são as suas oportunidades de melhorias, né, quais são as ameaças, né, aqueles pontos que você corre algum risco, análise de metas e valores, né, e exame de crenças limitantes também. Se você tem alguma crença limitante, né, é importante você tentar mapear qual que é essa crença.
e aí, a partir disso, tentar superar, tentar ressignificar essa crença limitante. O sexto, a prática da autocompaixão, que é a aceitação dos erros, né? Você se auto-perdoar, né? Ter um diálogo interno positivo, isso é uma outra técnica. E aí tem a psicoterapia, tem o coaching, que também podem ajudar, e a leitura de livros, desenvolvimento pessoal. Eu me desenvolvi bastante lendo livros, tá? Então, tem muitos livros bons. No final, eu vou deixar uma lista de livros que eu li, né? Nem são todos, eu separei alguns, mas lendo, você também vai te ajudar a você se conhecer melhor e vai te ajudar a você ir se aprimorando. Como eu disse, é um processo contínuo. E, por fim, outra técnica que ajuda bastante é técnica de visualização, é você mentalizar, né? E essa técnica de visualização, às vezes, é utilizada na meditação também. É você mentalmente visualizar um outro ambiente, uma situação, ou você indo superando algum desafio, alguma limitação que você tenha. Então, isso ajuda bastante. Agora eu vou entrar numa parte que eu julgo a mais importante de todas, ou a que mais me ajudou. Por incrível, acho que algumas pessoas nem vão acreditar, mas o que me ajudou muito a crescer emocionalmente, a desenvolver controle, uma inteligência emocional maior, por ter estudado sobre filosofia e psicologia. Vou até falar por mim mesmo, né? Eu tinha um preconceito muito grande sobre filosofia. Eu acho que esse preconceito veio da escola, das aulas que eu tinha, que eram horríveis, né? Então eu achava que filosofia era besteira, não servia para nada, e realmente tem muita besteira, mas tem muita coisa boa na filosofia. E aqui eu vou falar algumas coisas que eu estudei, que eu li já a respeito, que é sobre o estoicismo, a logoterapia e a psicologia individual de Adler. Basicamente, foi essas três vertentes que eu estudei, que eu já me aprofundei. E uma coisa interessante, que eu já vou até dar um spoiler, tem muitas, essas três vertentes que elas se autorrelacionam, são semelhantes, são muito semelhantes no estoicismo, é muito semelhante na logoterapia e é muito semelhante na psicologia individual de Adler. Tá? Às vezes tem alguma coisa ou outra diferente, mas eles têm uma base que é muito parecida. Começando com um resumo aqui, óbvio, não dá para falar tudo sobre estoicismo, mas algo que mudou a minha vida foi essa primeira ideia. Controle o que você pode controlar. Fundamentos centrais, né, fundamentais do estoicismo é a distinção daquilo que está sob o nosso controle e daquilo que está fora do nosso controle. Antes, sem ter essa autoconsciência, sem ter essa consciência, eu me preocupava com coisas que não estavam sob meu controle, que por mais que eu me esforçasse, eu não tinha influência nenhuma. E isso me desgastava emocionalmente, me desgastava psicologicamente. Quando eu aprendi, quando eu conheci o estoicismo e quando eu aprendi isso realmente mudou minha vida. Hoje eu foco naquilo que está sob o meu controle, naquilo que eu consigo mudar. E as coisas que estão fora do meu controle, eu não perco o meu tempo. Pode ser que seja um pouco difícil assimilar isso no início, mas quando conseguirem assimilar isso, se isso entrar na cabeça de vocês, na mente de vocês, isso tem assim a capacidade de mudar o jogo. Para mim, só esse ensinamento já mudou muita coisa na minha vida. Tem uma frase, é a oração da serenidade, que é uma frase que tá, é a primeira coisa que está no meu planejamento, né, desenvolvimento pessoal. Deus me concede a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para saber a diferença. Eu acho que essa frase resume bem a essência desse primeiro conceito do estoicismo, que é você se preocupar, você dar importância para aquilo que você pode controlar. O segundo ensinamento, a virtude é o único bem verdadeiro. Para os estoicos, a única coisa que realmente importa na vida é a virtude. E isso, a virtude se refere à excelência moral, intelectual,
qualidades como sabedoria, coragem, justiça, autocontrole. E a felicidade, ela vem de viver de acordo com a virtude e não da busca de prazer ou de evitar a dor. Então, esse é um outro conceito estoicismo que eu acho bem importante, que é algo que eu também procuro adotar na minha vida. E aí tem uma outra frase, né, do Sêneca também: a verdadeira felicidade não consiste em ter muitas coisas, mas em não precisar de muitas coisas. Realmente, às vezes, a gente quer muitas coisas materiais, mas a verdadeira felicidade, às vezes, não estão nessas coisas materiais, né? Está mais em você, é mais importante o ser do que o ter, tá? Eu acho que esse é o conceito principal. A terceira ideia do estoicismo, que eu separei para comentar com vocês, é a aceitação do destino, ou amor fati, que os estoicos acreditam que a gente deve aceitar o destino com serenidade, mesmo que ele traga dor ou que ele traga dificuldade. Eu até deixei essa observação. Isso não significa a gente aceitar passivamente, mas sim de ver cada evento como uma oportunidade da gente exercer a nossa virtude, de crescer moralmente. O conceito de amor fati significa amar o destino, que é aceitar, abraçar a vida do jeito que ela vem para nós, seja positivo, seja negativo. Para outra frase estoica: o homem que sofre antes do necessário sofre mais do que o necessário. Isso é uma verdade. Tem muita gente que sofre de depressão, que sofre de medo de coisas que não aconteceram. E o medo, esse sentimento ruim, está exclusivamente na cabeça da pessoa. E às vezes ela nem tem consciência disso, ela está se preocupando com o futuro que pode acontecer, mas que também pode ser que não aconteça. Essa é uma outra lição que eu acho bastante importante, e isso também me deu bastante paz. Quarta lição do estoicismo: a disciplina do desejo. É importante a gente não ser escravos dos nossos desejos, das nossas emoções, mas sim aprender a controlá-los. Isso inclui não buscar prazer a todo custo. Então, essa é uma outra lição. A quinta, autossuficiência, né? Ele aconselha a desenvolver independência emocional e não depender dos outros ou não depender de circunstâncias externas para ser feliz. E a psicologia de Adler, vocês vão ver que tem muito dessa questão da autossuficiência, mas que também é um conceito, né, do estoicismo. A gente não precisa de ninguém para ser feliz, tem que desenvolver a felicidade, esse sentimento por nós mesmos, e sem depender de nada e sem depender de ninguém. E aqui tem uma outra frase do estoicismo: lamentar aquilo que não temos é desperdiçar aquilo que já possuímos. Eu vou deixar depois um livro bem legal, que é um dos meus preferidos para vocês lerem, mas agora eu vou falar sobre um outro livro. O título em português é Em Busca de Sentido. Eu vou até dar um spoiler rápido do livro. O Viktor Frankl, ele foi um dos prisioneiros, né, do campo nazista, então ele sofreu todo tipo de atrocidade que vocês possam imaginar. Ele desenvolveu essa psicologia, ele começou a desenvolvê-la no próprio campo de concentração nazista. A teoria que ele desenvolveu, hoje se chama logoterapia, que é a busca pelo sentido, o existencialismo. Essa corrente filosófica explora o significado da vida como um caminho na liberdade humana. O Viktor Frankl, né, coloca o significado no centro da existência humana, acreditando que o ser humano tem a liberdade de buscar um propósito, mesmo em situações difíceis. Se você imaginar, a pior situação que poderia acontecer é ser um prisioneiro de um campo de concentração destinado à morte, mas mesmo em uma situação extrema, tudo ruim, as pessoas elas têm a capacidade de dar um outro sentido na vida, de procurar enxergar algo bom, tá? E isso, essa busca pelo sentido, que é a base da, da logoterapia. A vida em si é uma busca constante de sentido, onde nós somos responsáveis por criar ou descobrir esse sentido, tá? Então, essa é a essência da logoterapia. Outra ideia
é a liberdade e responsabilidade, filosofia moral. A ideia central é de que o ser humano ele tem a liberdade de escolher a sua atitude, né? Como reagir, mesmo em situações de sofrimento extremo, mesmo em situações difíceis. O ser humano ele é capaz de fazer escolhas conscientes de acordo com a sua ética, de acordo com a sua moral. Uma das ideias que eu acho que é importante ressaltar é essa, né? Que as pessoas elas têm a capacidade de decidir como que elas vão reagir e que significado que elas vão dar para aquele evento que passou. De passar por uma situação de estresse, uma situação ruim, e reagir de diversas formas diferentes. Não sei se é um bom exemplo, mas, por exemplo, furou o pneu do seu carro. Algumas pessoas podem ficar muito irritadas, podem ficar bravas, podem xingar, podem ficar, né, extremamente abaladas, né, emocionalmente. E a outra pessoa, né, passando pela mesma situação, ou até mesmo a mesma pessoa, ela pode dar um significado diferente a isso. Furou o pneu do carro, ok, eu vou arrumar. Ou falar, putz, que bom que furou o pneu do carro, eu vi que esse pneu já está gasto, eu vou trocar e isso vai me evitar um acidente, entendeu? Então, como você reage, como você interpreta as situações, como você dá significado para as coisas que acontecem na sua vida, algo pessoal, é algo nosso, né? É uma escolha, na verdade, no fundo, é uma escolha nossa. Então a gente tem que procurar dar bons significados, né, para tudo que acontece na nossa vida. Essa é uma das ideias da logoterapia. E por fim, do Franklin, em relação ao sofrimento e ao destino, lembra muito a filosofia estoica. Como eu falei, né, ele sugere que a gente sempre pode encontrar significado, mesmo nas situações adversas. O que importa é como a gente reage aos eventos, não por que que eles acontecem. Então, essas três ideias são as ideias principais da logoterapia.